E o Melhor no Nordeste de hoje é especial. Estamos fazendo a segunda parte de uma entrevista exclusiva que recebemos aqui no estúdio o poeta paraibano Gessier Quirino, que tem muito para contar com muitos versos no ar. Vamos lá então acompanhar essa entrevista. O que me surpreendeu, digamos assim, positivamente, foi quando eu fui para o Rio Branco, no Acre. Olha, eu saí daqui de João Pessoa, que estamos na beira do Atlântico, cruzei o Brasil todinho nesse sentido e eu estava mais perto do Pacífico do que do Atlântico, porque é muito longe o Acre. Depois, com 2 horas de carro, você está na Bolívia. E lá em Rio Branco, a quantidade de pessoas que estavam no auditório e dizendo os nomes da poesia, Uma Paixão para Santinha, Paisagem do Interior, Agrura da Parafuso de Cabo de Serrote. Eu digo, meu Deus, como é que pode uma coisa dessa? Mas aí depois veio a explicação. O Acre foi fundado por cearenses. Olha os soldados da borracha. Os soldados da borracha foi quem fundaram o Acre. E muitos, eu acho que 90% desse povo foi do Ceará para lá. Olha Inclusive só. foi dizimado com doenças, com tragédias. Mas era um período que você ainda não tinha essa produção. Não, eu digo, a presença de cearenses... A raiz nordestina. A presença, atualmente, de filhos, de descendentes daquela época, né? Mas a pessoa que tem as suas raízes fincadas aqui no Nordeste, onde eles estão saudosos, né? Aí chega o Gessier Quirino, cuja obra já tinha chegado lá, porque essas coisas chegam junto com rapadura, né? O cara manda rapadura, farinha, né? Farinha de milho para fazer cuscuz e disco de Gessier, né? Disco e livro de Gessier. Então muita gente já tinha conhecimento disso. Então quando eu cheguei, realmente foi uma surpresa muito grande. E depois, não, aqui só tem cearense, pô. Tem inclusive um nome de uma Avenida Ceará, com uma placa do tamanho de um outdoor. Isso no Acre, olha só. No Acre. Aí depois nós fomos para Tocantins, para uma Bienal do Livro em Tocantins, que também é muito longe, e quando chegou lá as pessoas têm conhecimento, já é uma coisa que realmente nos surpreende. Fui chamado para a Feira do Livro de Porto Alegre, que é um espetáculo, Porto Alegre não tem carnaval, tem Feira do Livro de Porto Alegre. Eu já escutei isso mais de uma vez, é o carnaval deles. As pessoas vão para a rua, é um negócio impressionante, tudo acontece na rua. As pessoas lendo aqui, outros lendo nos canteiros e estando por todo canto. Lindo isso. E nos edifícios, que tem os teatros, são edifícios. Eu fiz uma apresentação no 3º andar de um edifício histórico, até do Centro Cultural Santander. E Moraes Moreira fez numa hora e eu fiz na outra. E eu digo, bom, Moraes Moreira já é um nome importante de música, essa coisa toda, e estava lá. E na minha hora também as pessoas estavam lá. E isso são essas coisas que realmente nos surpreendem. Então, eu não tenho mais a menor dúvida do poderio bélico da matutada. O poderio bélico da matutada ele tem grande alcance, viu? Tem grande alcance. Vamos lembrar do poema para Santinha? É uma paixão para Santinha. Eu digo assim... Xanduca de Mané Gago tinha querência mais eu. Me vestia de abraço, bucanhava os beiços meu. Era aquele tirinete, parecia 2 cochetes. Eu e nela e ela e nele. No apolegar das tetas, no chamego peneirado, na misturação das pernas, nos cafuné molengado, nos beijos mastigadinho, nos açoite de carinho, nós era bem escolado. Era aquele tudo um pouco, era aquela amoridade. Mas faltava, na verdade, sensação de frivioco, um querer, uma pujança, daquela que dá sustância na homência do caboclo. No dia que eu vi Santinha, sobrinha do sacristão, o bangalô do meu peito se enfeitou feito um pavão, foi quando esqueci Xanduca. Sem mágoa, sem discussão, pois vimos que nós só tinha uma paixãozinha micha, uma jogada de ficha, uma piola de paixão. Santinha é a indivídua que misturou meu pensar, que me deixou friviando sem nem sequer me olhar. Matutinha a princesada, mulher de voz aflautada, olhosa de se olhar, fulô de beleza fina, é a tipa da menina que se deseja encontrar. Mas Santinha é quase santa, nem percebe o meu amor. Não tem na boca um pecado, tem os beicinhos encarnados, pintado a lápis de cor, só tem olhos para bondade
mas não faz a caridade de enxergar um pecador. Ah, se eu fosse um monsenhor, um padre, um frei, um vigário, eu achucaiava o sino de cima do campanário, eu abria o novenário, eu enfeitava o andor e botava ela em pezinha, feito uma santa rainha, padroeira dos amor. Arranjava um pedestal, um altar, um relicário, chamava todas carola, chamava todo o igrejário e dizia em toda altura, com voz de missionário: "Oh, minha santa santinha, tire este manto celeste, saia deste relicário, olhe para mim e garanta que vai deixar de ser santa, que eu deixo de ser vigário." Para produzir com essa técnica é preciso se debruçar sobre o que ela representa para fazer uma composição que se encaixe nessa forma de apresentação do estilo. Escolher os estilos, como é que funciona para o poeta? Não, o estilo ele vem mais do tema, né? Tem determinados temas, muitas vezes eu tenho temas, quando eu fiz o Parafuso de Cabo Serrota, eu digo: eu vou descrever uma venda. Aí, mas como é que podia fazer a venda e tal? Aí pronto, aí eu escolhi um martelo. Martelo agalopado é um estilo de poesia mesmo, de cantoria, como Zé Ramalho faz. É um estilo de cantoria. E o Parafuso de Cabo Serrota é o estilo de martelo, só que é um poema, né? Entendeu? Eu digo: tem uma placa de... Se eu fosse cantar, eu dizia: tem uma placa de Fanta encardida na bodega da rua e ladeirada, meia dúzia de portas arqueadas e uma grande engazeira na esquina. A ladeira pra frente se declina e a calçada vai reta, nivelada, forma palmos de altura de calçada, e nos dias de feira o bodegueiro faz comércio rasteiro e barateiro no assoalho de lona amarelada. Então, leva um pouquinho mais agora. Mas eu não cantei assim. Eu fiz uma declamação, né? Eu digo, numa calçada de lona amarelada. Aí faz... É porque essas coisas de poesia, o cara para declamar tem que dizer: isso é feito assinatura de analfabeto. Isso é assinatura de analfabeto. Não interrompa pelo meio, não. Tem que ir desde o começo. Eu digo: tem uma placa de Fanta encardida à bodega da rua e ladeirada. Meia dúzia de portas arqueadas e uma grande engazeira na esquina. A ladeira para frente se declina e a calçada vai reta, nivelada. Forma palmos de altura de calçada, que nos dias de feira o bodegueiro faz comércio rasteiro e barateiro num assoalho de lona amarelada. Se espalha uma coxa de mangalho. É cabresto, é cangalha, é peixeira, urupema, pilão, desnatadeira, candinheiro, cabaço, armador, enxadeco, fueiro, amolador, alpercata, chicote, landuá, arataca, bisaco, alguidar, pé de cabra, chocalho e dobradiça. Se olhar de uma vez, dá uma doidiça que é capaz de um tudo sem doidar. É bodega surtida, cor de giz, sortimento surtindo grande efeito. Meia dúzia de frascos de confeito, carrossel de açúcar dos guris. Querosene se encontra nos barris, onde a gata amamenta a gataiada. Sacaria de boca arregaçada, gargarejo de milhos e farelos. 2 ou 3 tamboretes em flagelo para o conforto de toda a freguesada. No balcão de madeira descascada, 2 torres de vidro são vitrines. A de cá, mas parece um magazine com perfume e cartelas de gilete. Brilhantina safada, canivete, sabonete, batom, tudo entrempado. Filizola balança bem ao lado. Seus 2 pratos com pesos reluzentes dá justeza de peso a toda a gente, convencendo o freguês desconfiado. A segunda vitrine é de pão doce. É tareco, siquilo, cocorote, broa, soda, bolacha de pacote, bolo fofo e jaú esfarofado. Um porrete cerrado e lapidado faz o peso para um maço de papel. Se embrulha de tudo a granel e por dentro se puxa uma gaveta, donde desembainha-se a caderneta do freguês pagador e mais fiel. Prateleiras são tábuas engembradas, com um cairo servindo de escora.
Tem também não sei qual Nossa Senhora com um jarrinho de louça bem do lado, um trapézio com flandes areados, um giral com manteiga de latão. Encostado ao lado do balcão, um caneiro, embicando uma lapada, passa as costas das mãos pelas beiçadas, se apruma e sai dando tropicando. Tem cabides com os copos pendurados e um curral de cachaça e de conhaque. Logo ao lado se vê carne de charque, tira gosto dos goles caneados, pilotões de garrafas bem fartados nas paredes e dentro de uns caixotes, uma rodilha de fumo dando um bote e um trinchete enfiado no sabão, e o bodegueiro despacha ao artesão um parafuso de cabo de serrote. Você está acompanhando a entrevista com o poeta Gessie Quirino. Não saia daí, o melhor do Nordeste volta rapidinho.